Vamos iniciar as orientações quanto à elaboração de uma FCR. Para elaborar uma FCR, deve-se iniciar a partir da visita ao cliente, onde o técnico deverá verificar qual atividade é desenvolvida, se é agricultura ou pecuária, se pecuária de cria, se recria ou engorda, se cria, recria ou engorda, se é a atividade de suinocultura, avicultura, piscicultura, enfim, qual atividade já é desenvolvida pelo mesmo. A situação do suporte forrageiro, quando o cara trabalha com pastagem, a altura que está o capim, a variedade de capim que é implantada, a incidência de ervas daninhas, que vai indicar se há ou não degradação, os números de divisões de pastagens, se estão adequados ao manejo que é desenvolvido. A situação das estruturas, se o mesmo possui a estrutura básica necessária para desenvolver a atividade que exerce, se possui casa, curral, cocheira, a forma em que é realizado o manejo pelo cliente, tipo de sal que é fornecido, tipo de mudança de pastagens, etc. A experiência do cliente na atividade que ele desenvolve, se é muito longa, se é atividade recente, a frequência em que ele visita o imóvel. Verifica também as vias de acesso, se estão disponíveis o ano todo, para que faça a chegada de insumos e a saída dos bens a serem vendidos. Na inteiro teor, a gente deverá verificar se existem averbações, se essas averbações são de mata, se houver averbação de mata, essa área que deve ser considerada, se houver averbações judiciais, impedimentos, ações. Confere também na inteiro teor se ela está em nome do proprietário do imóvel, se estiver em nome de terceiro, que não é o proponente da operação, deverá verificar se existe um contrato de arrendamento, se ele está postado, se ele está dentro dos moldes que é solicitado pelo banco. Além da inteiro teor, também pode-se fazer uso de requerimento de regularização fundiária no programa do âmbito do Terra Legal ou certidões de ocupação. Nesse caso, ele não é proprietário, e sim posseiro. Deverá verificar o status desse pedido, se ele já está indeferido, ou suspenso, ou em andamento. Ele não pode estar em nome de terceiro, que não seja o participante da operação, porque a posse não pode ser arrendada. Se houver um requerimento de ocupação e ele estiver em nome de terceiro e quiser fazer uso do mesmo dentro do FCR, é possível mediante a inclusão do posseiro como titular da operação também. O contrato de arrendamento ele deverá estender-se por um prazo mínimo equivalente à totalidade do prazo preterido no financiamento do banco. Não tem como eu financiar um contrato onde me diz que ele vence em 5 anos, financiá-lo por 10 anos. O contrato não deverá proibir o arrendatário, parceiro, usufrutuário ou comodatário de obter este financiamento. Se o imóvel pertencer ao sócio de uma empresa jurídica, a apresentação do contrato poderá ser dispensada quando o imóvel pertencer a um sócio, que seja avalista do financiamento, ou pertencer a um sócio e seja vinculado com hipoteca na operação. Na declaração de imposto de renda, é interessante observar a ocupação que o cliente declara. Se a ocupação for exclusivamente produtor rural, observar a retirada financeira para a manutenção familiar e das despesas pessoais. Observar também se a renda rural declarada, o número de animais declarados, se houve alteração no patrimônio, elevando ou reduzindo. Observação, se possível, verificar a participação em empresas. Pois, se o cliente tem empresas, ele provavelmente possuirá outra ocupação declarada.
O CAR deverá sempre estar em nome do proprietário legal do imóvel. Ele deve ser atualizado todas as vezes que houver alteração no documento do imóvel, quanto a questões de área, matrícula e titularidade. Verifica se a matrícula corresponde à mesma que está na inteiro teor, se a área do imóvel está compatível com a área total e se a área de uso é a mesma consolidada permissível de uso. Verificar se o CAR está ativo, pendente ou cancelado no site CAR Nacional. Se ele estiver com status de cancelado, verificar a existência de um novo CAR ou refazer o mesmo. Consulta às áreas embargadas. É necessária a consulta às áreas embargadas para verificar se o cliente possui embargos provindos do IBAMA. Verifica se essa consulta às áreas embargadas, se ela está dentro da validade. Se ela for positiva, verifica o endereço do imóvel via aplicativo Terras, pois é a forma mais segura de verificar se o embargo está sob o imóvel. Imóveis embargados não podem ser utilizados. É uma questão impeditiva. A licença. A licença ambiental, ela deve ser necessária para o caso de clientes que possuam área de uso superior à área que foi consolidada em CAR, para que essa área seja regularizada. Verifica se ela está compatível com a atividade e o endereço do CAR apresentado. Se as áreas autorizadas de uso são as mesmas existentes nos CAR ou quão divergente elas foram apresentadas. O aplicativo Terras, ele não é exigido nessa etapa de confecção de FCR. Porém, sugiro plotar no Terras o CAR do cliente com a finalidade de conferência de impedimentos ambientais, sobreposições. Verificar a real área de uso, pois aqui você verifica se existe embargos, se está localizada em assentamentos, em reserva indígenas, quais são as áreas líquidas de uso, desconsiderando as áreas de APP, aguadas e etc. Desconsidera-se do uso as áreas com PRODES, áreas de proteção, áreas averbadas em reserva, verificando então a área real líquida para uso do imóvel. Verifica se o croquis é correspondente com as áreas de uso que foram descritas no FCR, pois ambas têm que ser compatíveis. Se o cliente tem 100 hectares de uso no FCR, o Terras deverá conter os mesmos 100 hectares. Observação. As áreas desconsideradas, ou seja, a área de PRODES, mata densa, ela não pode participar na geração de receitas, porque gerará um falso limite. Atualizar sempre os valores dos indicadores, como salário mínimo, custo de conservação de pastagens, custo de unidade animal. Atualizar também os valores de aquisição e comercialização do rebanho. Iniciaremos assim o procedimento de confecção da planilha. Se for um cliente que já possui uma planilha preenchida, há a possibilidade de copiar os dados, que já estão salvos em outra. Porém, iniciando-se uma nova planilha, vincula-se a informação. Abre o arquivo, renomeia com o nome do cliente e o ano, fica mais ideal. Para copiar os dados, no menu na barra principal, copia dados. Primeiro passo, clica no botão abrir planilha a ser copiada, localiza a planilha a ser copiada, marca todos os itens e proceda à cópia. Agência e município. Selecione a agência em que o cliente possui conta e que está mantendo relacionamento e embaixo o município do empreendimento, que é onde está localizado o imóvel rural. Os participantes. Nessa aba, será utilizado a inclusão de participantes diretos da operação, que são os titulares da proposta, titular principal e titular secundário.
Na aba de agregados, a gente inclui os cônjuges arrendatários, comodatários e assistência técnica. Na aba do endividamento, informa-se todas as dívidas rurais do Banco da Amazônia e de todas as instituições para verificar a real capacidade de pagamento, atentando-se sempre para o prazo de parcelas restantes. Um exemplo, o cliente tem uma operação que foi contratada há 5 anos com um prazo total de 10 e 3 anos de carência. O prazo de carência já passou e o cliente já está amortizando o contrato. Neste caso, deve-se informar apenas a quantidade de parcelas que faltam para liquidação. Operação contratada em 2017, com 3 anos de carência, um prazo total de 10 anos. A carência, então, como ele já está amortizando, a carência é 0 e o prazo total são 5, porque faltam apenas 5 parcelas para a quitação. Hora de iniciar o preenchimento do FCR. As informações textuais descritas em FCR são muito importantes para o amparo da análise e conhecimento do cliente. Conhecimento do que é feito, como é feito. Então, descrever os administradores, informando quem são os responsáveis pela administração, se é o próprio cliente, se são familiares, se são os técnicos contratados. Sempre importante também citar o tempo de experiência de cada um na atividade que é desenvolvida. Mão de obra. Descrever aqui apenas as mãos de obras, exceto o vaqueiro. Aqui você vai citar a atividade, se ela é pecuária ou agrícola, se a função é serviços gerais, tratoristas, veterinários, o tecnista, a quantidade de funcionários com as mesmas funções e valor de salário pago por ano. Mão de obra familiar deve informar o valor de retirada do cliente, caso ele tenha outras rendas, descreve no quadro de considerações. Caracterização dos imóveis. Informar que os imóveis a serem considerados no limite se estão com a devida documentação. Informar os arrendados, preferencialmente incluindo os imóveis próprios primeiro. Equipamento fundiário. Atentar às averbações de reserva e limitar o uso de acordo com o percentual exigido, caso não tenha que observar a área consolidada em CAR. É importante utilizar uma linha para cada matrícula, pois existem 20 linhas. Se eu utilizar matrículas unificadas e precisar desconsiderar um imóvel, eu terei que desconsiderar todos que estão unificados naquela matrícula. Então, quanto mais eu fragmentar cada um na sua matrícula, menor a impossibilidade de dar algum problema. Por quê? Porque se eu precisar desconsiderar um imóvel, será apenas aquele imóvel a ser desconsiderado. Ah, mas por que desconsiderar? De quando foi feito o limite até a data da operação, houve algum impedimento ambiental, então vou precisar desconsiderar um imóvel. Ou o cliente vendeu aquele imóvel, vou precisar desconsiderar aquele imóvel. Se ele tiver unificado, dificulta porque eu teria que desconsiderar uma área maior. Avaliação patrimonial. Conforme a figura abaixo, você vê um percentual. O valor deve estar de acordo com a propriedade do imóvel. Se o cliente é o proprietário do imóvel, é 100%. Se ele possui 50% do imóvel, o dado é 50%. Se este imóvel for arrendado, esse valor é 0%. Os valores de avaliação devem estar de acordo com os valores dos dados da região. Se ele estiver acima ou abaixo, favor justificar. Quantitativo de rebanho. Atentar para os animais financiados, categorias de matrizes, reprodutores, garrotes, bezerros e corte de leite. A planilha possui 2 tipos de rebanho, rebanho A e rebanho B. Caso o cliente possua rebanho de corte e rebanho leiteiro, divide-se rebanho de corte A, rebanho de leite B ou vice-versa. Caso o cliente possua rebanho comum e rebanho puro de origem, divide-se também. Um é rebanho A, o outro é rebanho B.
Por quê? Porque os valores de comercialização e o tipo de rebanho, o manejo reprodutivo, tudo é diferenciado. Comercialização de rebanho. Atentar para que a categoria a ser comercializada e as modalidades do crédito que o cliente quer trabalhar. Os valores de aquisição devem obedecer aos valores nos dados da cliente. Caso os valores de comercialização do cliente estejam acima da média, deve ser justificada. Sistema de reprodução. Tradicional, existência de touro no rebanho e ATF. Aí descreve os custos com o protocolo de inseminação. Suporte forrageiro. Atentar para a área de uso, a capacidade de suporte forrageiro de acordo com a realidade do empreendimento. Suportes acima de 3 UA devem ser justificados. Se o produtor realiza semi-confinamento, confinamento, o suporte pode ser até maior, mas deverá informar todos os custos para isso, principalmente custos com ração. Custos com ração. Informar no quadro de custos, estimativas de receitas, outras atividades, para que os custos sejam contabilizados na modalidade de custeio para insumos. Preencher os ciclos e utilizar para o limite 5. Estimativa de receitas agrícolas. Atentar para a área de uso máxima permitida. As culturas devem informar se são áreas de integração, pois as culturas plantadas na mesma área em períodos diferentes, dessa forma a cultura há integração. No exemplo abaixo, a gente pode observar que houve uma pequena falha. A área de integração de número 1 está descrita como não, e a área de integração é sim, pois senão ela não soma as mesmas áreas. Outras despesas, outras receitas agropecuárias. As receitas informadas aqui devem ser justificadas. No quadro das despesas, informar custos como arrendamento correspondente aos contratos, custos com protocolo de inseminação, silagem, sempre que utilizar quadro de considerações, descrever receitas e despesas consideradas. Custos anuais. Informar valores condizentes com a realidade da atividade, principalmente custos com combustíveis e energia elétrica. Caso tenha máquinas financiadas, deve-se informar custos de comercialização do rebanho, custos com seguro. Mercado de produtos. Os produtos de comercialização devem ser os mesmos informados no quadro de comercialização do rebanho. Considerações finais. Informar sobre as perspectivas futuras da atividade desenvolvida, falar sobre o cliente, experiência, capacidade administrativa, comentar a estrutura de empreendimento, instalações, disponibilidades, pretensões de financiamento. Sempre anexar fotos do empreendimento, instalações, pastagens, rebanhos, etc. Indicadores. Atualizar de acordo com o RIS, caso utilize sistema rotacionado, capacidade de suporte alta, custos de manutenção devem estar de acordo com os números utilizados. Análise crítica. Observar a quantidade máxima de animais, a venda de novilhas é para estabilizar o suporte. O rebanho deve ser manter e evoluir, nunca diminuir da quantidade atual. Atentar para esse caso animais já penhorados. Aquisição de animais para recria engorda, o prazo é de 2 anos com 1 ano de carência. Já a aquisição de matrizes reprodutores, informar a quantidade e verificar se existe o suporte e o prazo. Existe a opção ali de recria ou engorda, cujo prazo é apenas 1 ano. Nesse caso, é já utilizado para quem faz apenas a terminação dos animais. Leitura recomendada.